Agora escuta o que diz a Bíblia. Quem é que conhece a palavra sacerdote? Sacerdote. Quem sabe o que é um sacerdote? Levanta a mão. Quase ninguém sabe. Você sabe? É o mediador, é. Sacerdote é o mediador. No passado, você ia ter que falar para o sacerdote a sua vida, seus pecados, e aí ele entrava no santuário, ele colocava a sua situação para Deus. Você tinha que dar algum animal, um animal perfeito, escolher, para ver se a misericórdia do Senhor te alcançava. Então, o que eu e você vemos hoje, no passado não seria possível, não. Uma mulher entra no banheiro, ajoelha e ora, e Deus do céu lá ouve e responde. No passado não seria possível. Você sabe por que é possível? Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz assim: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. O que é sumo sacerdote? Alguém respondeu: sacerdote é o mediador. E sumo sacerdote, o que é? É o quê? Sumo sacerdote é o chefe dos sacerdotes, é o principal, é o líder dos sacerdotes. E o sacerdote entrava no santuário, tinha um véu, fechava, né? Quando Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia que o véu rasgou de cima a baixo. Ou seja, o santuário se tornou acessível a todo aquele que reconhecer Jesus como seu sumo sacerdote. Amém? Quem não está nele, quem não o reconhece, quem não crê nele, o véu continua, a porta continua fechada. Mas quem crê nele, esse passa a ter livre acesso. Pode ser no banheiro, pode ser numa cela na prisão, no cárcere, pode ser em casa, pode ser numa cama de hospital ou na igreja, pode ser em qualquer lugar, porque quando você reconhece Jesus Cristo como sumo sacerdote, já não existe o véu para impedir, para separar. E a religião, que chamam de religião oficial, ela põe um sacerdote atrás de uma janela ou de um véu, e as pessoas confessando o pecado, porque elas ainda estão naquele pensamento. Se eu coloco um véu aqui e põe você do outro lado para confessar os pecados, eu estou anulando o sacrifício do sumo sacerdote. É diretamente a ele. E ele diretamente manda para você também o que você precisa. Eu vi lá no Pará, em Tucuruí, fui numa feirinha de peixe lá. Uma mulher veio emocionada e falou: eu preciso falar uma coisa com o senhor. Falei: pois não, filha.
Sou evangélica há muito tempo, mas eu estava desenganada. Os médicos disseram, vai para sua terra para morrer perto dos seus parentes. Ela lá. E ela tinha tumores, tinha mioma, tinha cisto, todo tipo de imundícia. E ela assistiu o programa, quando o médico falou que ela ia morrer, que era para ir morrer no Piauí, lá perto da família dela, acho que é Piauí. Ela assistiu, ela falou que dormiu e sonhou que tocava na minha roupa, minha camisa. Quando acordou, estava lá o sangue, o tumor, caiu tudo, saiu tudo de dentro dela. E ela fez exame e não deu mais nada, aí voltou para viver lá no Pará. Ela contou isso. Quem ouviu ela contando? Quem ouviu? As imagens são de celular. Na hora eu saquei do celular e falei, filme isso aí. Olha lá, imagem de celular, ó. Que situação nós chegamos no mundo, hein? E eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher. Eu nem sabia que ela existia. Como eu não sabia que ela existia e nem os problemas dela, eu não tive participação alguma. Mas alguma palavra que saiu da minha boca deu a ela esperança. E no sonho ela recebeu. O milagre. Explica isso. E o povo foi só chegando lá, todo mundo com o celularzinho, só chegando. Ó. Esse de camisa rosa gritou, esse homem é uma lenda. Eu falei, se eu fosse lenda, não estava no meio de vocês não, orelhinha aqui não. Falei para ele, ó. Então, muitos sacerdotes entraram no santuário que tinha um véu para mediar, para interceder. Este sumo sacerdote, Jesus, ele entrou no céu. A Bíblia diz que ele penetrou no céu. É isso, minha filha? Olha lá. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aonde, igreja? Os céus. Algum outro sacerdote entrou lá no céu para pedir, para interceder por nós? Não, nenhum. Nem sacerdote, nem profeta, nem religião, nada. Nem chefe de estado, nem rei nenhum. Jesus Cristo, por tudo que ele fez na terra, ele viveu como nós, mas não pecou. Ele teve esse direito, ele penetrou nos céus. Ele entrou lá dentro. E lá é o trono dele, ele está lá. E hoje, se naquela época acontecia milagre, mas era raro Deus falar. Às vezes Deus passava muitos anos sem falar com as pessoas, com o povo. Eu não sei se você entende, mas e já percebeu, mas hoje não passa um dia sem Deus falar com você. E não fala só através de mim, não. Não. Hoje Deus fala conosco de muitas maneiras. De muitas maneiras. Quando aquela mulher disse que entrou no banheiro e orou, e Deus ouviu, era Deus falando com a gente o seguinte, ó, em qualquer lugar que você orar, eu vou escutar. Eu e você temos esse privilégio, todo dia e toda hora Deus fala conosco de alguma forma. De alguma forma. Por quê? Porque o líder dos sacerdotes, ele está lá junto do Pai, ele penetrou os céus, ele conseguiu entrar lá.
pelo que ele fez durante 3 anos. Mais do que isso, na verdade, 30 anos, mas 3 anos foi que ele foi tentado de verdade, e maltratado, e humilhado, e desprezado. E causaram muitas dores a ele. Mas ele tinha uma missão e tinha ciência dela. E a causa desta missão e das dores dele era você, éramos nós. Nós éramos a causa do sofrimento, da dor, da humilhação. E ele não reagiu porque ele tinha que entrar no céu, ele tinha que estar lá agora. Porque estando lá, as pessoas já não dependem deste ou daquele, de que alguém entra no santuário por elas. Elas mesmas entram e tiram de lá o que precisarem, através da oração, através da fé. A recomendação da palavra, põe lá por favor, é a seguinte: conservemos firmes a nossa o quê? Confissão. Você quer que traduza isso aí, essa palavra confissão? Conservemos firmes a nossa fé. É confissão de fé, é confissão de reconhecimento. É reconhecer, essa confissão é reconhecer o sumo sacerdote como o único mediador. Não existe outro mediador. Jesus é o único mediador. E quem não aceitar isso, quem não se render a isso, vai ter uma sequidão de bênçãos na sua vida. Vai viver como no passado. Pior ainda, porque nenhum sacerdote vai conseguir entrar no santuário para purificar você. Não. O sacerdote hoje, ele é mais um instrutor mesmo, um professor. É aquele que instrui. Eu tenho consciência disso. Por isso eu não fico preocupado com teologia, com isso e aquilo. Não. Eu quero entregar uma comida para vocês, um alimento simples, mas eficaz, muito bem temperado. E mais do que temperado, nutritivo, para suprir todas as suas necessidades. E mudar a sua história, igreja. E mudar a sua história. E nunca vou deixar de dizer que você não precisa de mim. Porque eu sou um sacerdote. Todos os sacerdotes pecaram. O sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, não pecou. Então eu não posso me colocar como mediador, porque eu vou falhar, você vai ficar numa escassez de bênçãos. Eu tenho que fazer você entender que o que envia para você as bênçãos, o socorro, o alimento, a mudança, a cura, a porta aberta, a prosperidade, e principalmente o que dá a você a certeza da vida eterna, é o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Não tem outro evangelho, não. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Então olha o que diz a Bíblia. Ele penetrou os céus. Aí a recomendação do apóstolo é: conservemos firmes a nossa fé, a nossa confissão. Por quê? Porque
Já teve muitos casos de alguém confessar Jesus, mas com o passar do tempo se perder. Tem gente que parece que está até vacinada hoje contra o Evangelho, porque se desviou da presença do Senhor. Quem conhece alguém assim? Então, por isso a recomendação, o ensinamento, conservar firme. Porque você não é autossuficiente, ninguém é. Talvez você hoje goze de prosperidade, de vida farta, de saúde, mas isso veio dele. E se você não conservar essa confissão, amanhã ou depois você perde isso. E não tem padrinho, não tem fama, não tem conhecimento, não tem amizade, não tem religião nem sacerdote que vai consertar a sua vida. Porque tudo que eu e você precisamos está no poder do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém? Continua, por favor. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quer dizer, ele é o único que penetrou os céus, ressurreto, e que está lá com o Pai, e que compadece. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Compadecer? Não sabe? Quem não sabe? Quem gostaria de saber? Padecer, você sabe? Você nunca ouviu, não? Fulano está padecendo, tadinho. Ah, você não é da roça, né? Lá na roça, minha mãe falava, quando eu era pequeno: meu filho, fulano está padecendo daquela doença. O que é padecer? Sofrer. Padecer é sofrer. Compadecer, o que é então? Sofrer, padecer é sofrer. Compadecer de nós, o que é isso? Sofrer. Sofrer conosco, sofrer por nós, sofrer conosco. Dificilmente alguém vai sofrer muito tempo com você ou por você. A mulher de Jó sofreu algum tempo com ele, depois perdeu a paciência. Jesus, além de ter tudo que eu e você precisamos, ele compadece, ele sofre conosco, por nós. Mas por que ele sofre se ele pode resolver? Ele sofre porque há regras pré-estabelecidas para alcançarmos a bênção, a salvação, a libertação. Ele não pode ir pegando todo mundo e transformando, não. É só quem o reconhece como sumo sacerdote que passa a ter direito, acesso ao Santo dos Santos. Quem entende o que eu estou falando? Ele não invade a vida de ninguém, o diabo invade para destruir. Ele não invade, ele bate. E ele disse: eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz. Ouvir e fazer o quê? Abrir a porta. E se você não abrir a porta? Não. Ele bate em outra. O primeiro que abrir, ele entra. Aí ele diz assim: e eu cearei com ele, e ele? Ele não invade. Você que me ouve em algum lugar, pode ser dentro de uma cadeia, se você se humilhar e confessar. Não tem a palavra confissão? Tem ou não tem? Confessar. Confessar a ele. Não
é ficar atrás de um véu falando para uma Nete Ibiriçá do outro lado. Desculpa. É que lá na roça tem uma música assim, né? Manete, não é santo, não é nada, é uma Nete Ibiriçá. Você tem que falar diretamente para ele, porque ele rasgou o véu para isso. E aí ele vai compadecer de você. E vai te ouvir. Puxa vida, é tão difícil convencer as pessoas disso. Mas eu tenho tido êxito nesses ensinamentos que eu tenho dado pela graça de Deus. Eu contactei um senhorzinho de 65 anos para pilotar uma voadeira para eu e meu irmão pescarmos. Uma pescaria rápida assim, de um dia. Aí ele se emocionou. O senhor me conhece? Ele falou, claro. Eu tinha diabetes crônica, eu tinha 3 hérnias. E o Deus da sua vida mudou a minha história. Aí lá. Eu tenho tido êxito nesses ensinamentos. E quando eu digo que não é o Valdemiro, ele saiu lá do Pará e veio aqui. Vou lá, ver se o apóstolo me dá um abraço para me curar do diabetes. Eu não estava não, eu estava lá para o Ceará fazendo a imposição de mãos. O bispo Amauri estava ministrando, ele passou, ele impôs as mãos. Chegou lá, qualquer coisa doce que ele comesse, que ele comia, ele sentia tontura, começava a passar mal. Chegou lá, ele tampou na rapadura, não sentiu mais nada, foi fazer exame, o médico falou, você não tem diabetes. Ele falou de você lá, você ouviu? Ele falou. E ele estava na frente da televisão, e a filha tinha um problema também, com a gravidez, enfim. A gente tem visto o que a palavra faz. Aí é que eu digo que no passado era muito raro Deus falar. Hoje Ele fala todo dia, toda hora. Né? Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, ele não está atrás de uma cortina, não. Ele está do lado do Pai, só despachando as bênçãos para nós, na medida em que o confessamos. Amém? A palavra confissão quer dizer isso aí. Você confessa, Ele manda, Ele despacha, Ele envia. Continuando. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Volta um pouquinho nesse que eu li agora. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao quê? Pois é, mas como é que eu vou me achegar junto ao trono da graça? Onde é que fica esse trono da graça? Aí você vai lá então? Como é que você faz? Não, você ajoelha no banheiro. Você ajoelha aí na cela, na clínica, no hospital, na cozinha da sua casa, no seu quarto, no meio do mato, no meio da estrada, no meio da rua. Você ora em qualquer lugar, porque lá está o trono da graça de Deus. Como é que eu vou chegar no trono da graça? Onde você estiver. Põe o rosto no chão. Né? Você quer ver uma coisa? E era mais difícil na época, mas teve um homem, um jovem,
que falou umas coisas assim, meio loucas para o mundo. Seu nome era Jacó. Ele estava no meio de um deserto sem nada, fugindo, só por causa de um sonho que ele teve. Um sonho. Essa mulher, tudo bem, porque ela sonhou e quando ela acordou, ela viu sangue, pedaço de tumor. Ela falou: meu Deus, eu fui curado, eu vou lá fazer exame. Aí não tinha mais nada. Agora o Jacó, no meio do nada, igreja, do nada. Talvez tivesse algum escorpião como companhia, alguma coisa assim, um inseto peçonhento. Ele disse assim: Deus está aqui e eu não sabia. Olha lá. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar. Ele chamou o deserto ali de quê? De quê? Leia lá, Laurinha, para falar certo. Hã? Casa de Deus, igreja. No meio do deserto, ele falou: aqui é a casa de Deus. E mais o quê? A porta. Eu já vi tanta gente falar que o deserto era um inferno. Não é verdade isso aí? Aí você vê onde é que está a saída, né? A solução e como as pessoas são diferentes. Mesmo no passado, grandes profetas oraram chorando: me mata, Senhor, eu estou aqui nesse deserto. E o Jacozinho estava lá no deserto e falou: aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. O lugar mais hostil que ele já tinha visto. Inóspede. O lugar mais inóspede, mais cruel que ele já tinha visto. E ele chamou de quê? Casa de Deus, porta dos céus. Peraí. Você percebe o que Deus está falando com você? Ele está dizendo assim: Valdemiro, você está no deserto? Tô, Senhor. Então você está na porta do céu. Então você está na casa de Deus. Eu vou te responder no deserto. É isso que ele está dizendo. Eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei que é. Se você está no deserto, mas como é que pode? A fé transforma. Manter a confissão é isso. Daqui a pouco você vai ver anjos subindo e descendo. Você vai ver. Você vai ver. Então, a palavra diz: o meu justo viverá pela fé. A diferença está nas pessoas, na maneira como elas vivem, como elas creem, como elas reagem. Se elas reparam em Jesus é uma coisa, se repara na tempestade é outra. E uns amaldiçoaram o deserto, outros disseram: aqui é casa de Deus. A impressão que se tem que quanto mais você adentra o deserto, estou falando da vida, né? Das dificuldades, das frustrações, das humilhações.
a impressão que se tem é que a gente está se distanciando dele, mas não é não. O sujeito falar lá no deserto que aquilo era a porta do céu, ou seja, eu estou muito perto da fonte de tudo. Estou muito perto. Você que me ouve agora e que está num deserto danado, você está muito perto da bênção. Muito perto. Você está muito perto da vitória. Se você mantiver a confissão, aí tem uma palavra ali que diz tempo oportuno, é isso? Vai lá, por favor, deixa eu ver se é isso mesmo. É, ocasião oportuna, é a mesma coisa. Se você mantém a confissão na ocasião oportuna, ou seja, no tempo de Deus, aí você vai ver os anjos subindo e descendo. Você vai ver a sua vida mudar. Vai ver.